crescimento do comércio digital já era uma tendência apontada há alguns anos. Mas agora, com a pandemia do novo coronavírus, esse cenário mais do que se estabelece e as vendas na internet passam a ser uma questão de sobrevivência. Bom, para falar conosco sobre essas tendências, nós recebemos aqui no programa Espaço Aberto, pela TV e Rádio Câmara Bauru, conversando por telefone conosco, a Ana Carolina de Oliveira Pacheco. Ela é docente da área de Gestão e Negócios do Senac Bauru. Ana Carolina, mais uma vez, seja bem-vinda ao nosso espaço. Obrigada, Lidiane. Tudo bem? Como vai? Tudo jóia, a gente agradece aqui a sua participação e já começa fazendo uma comparação sobre o cenário antes da pandemia e durante a pandemia, né, já pensando no pós-pandemia. E aí eu aproveito e te peço esse olhar de especialista e também de docente na área. O que mudou para esses empresários de forma mais significativa? Na verdade, Lidiane, bom, primeiro, obrigada pelo convite, tá? É um prazer sempre estar aqui com você. Mudou tudo, né? Antigamente, que eu digo há 100 e poucos dias atrás, né? A gente achava que o comércio eletrônico era voltado apenas para as grandes marcas, para as grandes redes, né? E agora a gente começa a ter mais visibilidade. O pequeno empresário, ele começa a ter mais visibilidade. O comércio eletrônico, ele ganhou uma força enorme. Com a gente fechado, a única forma de comercializar um produto ou até mesmo, em alguns casos, algum serviço é de maneira digital. Do ponto de vista de fluxo de compras, as vendas no e-commerce são capazes de suprir as vendas do varejo tradicional? Tudo é uma questão do seu ticket médio e do que você vende. Eu conheço algumas empresas, alguns empresários que, conversando comigo, me falaram que pós-pandemia eles triplicaram as vendas, porque eram pequenos comércios e ampliaram para Bauru todo com o sistema de delivery. Então isso acabou aumentando. Eram produtos de valor baixo, mas que com a forma de entrega, com toda a logística que ele criou, tanto de divulgação quanto de entrega, aumentou o ticket médio dele, aumentou o número de vendas em 3 vezes. E conheço outras empresas que estão sobrevivendo com o que vivem no comércio eletrônico. Tudo é uma questão de como o empresário, do que o empresário vende, de como ele está trabalhando. Tem empresas vendendo carros de maneira totalmente online, né? E mesmo o fato de a empresa estar com esse negócio, né, com as suas atividades mais voltadas para o ambiente digital, a gente sabe que não se exclui a necessidade da relação mais próxima com esse cliente. Dá para a gente afirmar nesse momento que as marcas e as companhias que investirem mais nesse engajamento online com o cliente final são as que têm mais chances de êxito, Ana? Sim. Hoje em dia a gente não consegue imaginar uma empresa que não esteja no ambiente virtual também. E você imagina, por exemplo, que você tem uma pequena loja de roupas e você só existe fisicamente. Você precisa estar online. E aí a forma online é uma extensão do seu espaço físico. Então, você precisa ter uma presença digital e, principalmente, engajar o seu cliente. O que é esse engajamento, né? É fazer com que ele se relacione com você de alguma forma. É ele entender que por trás de uma página de Facebook, de uma conversa de WhatsApp, de um site de e-commerce, existe uma marca. E essa marca, ela tem valores. Ela acredita em coisas. O cliente precisa entender que o virtual tem uma vida real, entendeu? Aliás, os posicionamentos das marcas têm sido cada vez mais monitorados por esses clientes, né, Ana? Inclusive pelas redes sociais, né? Sim, hoje em dia a gente fala que são os haters, né? As pessoas ficam online o tempo todo, então é natural que se você der uma escorregada, eles vão te cobrar, o engajamento social o engajamento virtual tem muitos nuances, né? As pessoas, elas reclamam muito, inclusive em Bauru tem grupos de Facebook só para reclamar. E
E também elas acabam elogiando, sim. Bom, nós já sabemos então, Ana, que nesse momento de pandemia, obviamente, né, isso é muito claro, já é de conhecimento geral, que o e-commerce é mais viável que as lojas físicas, ponto. Que dicas você daria para esse empresário que não se preparou? Nós sabemos que as grandes redes já estão presentes na internet há muitos anos e décadas, mas para aquele pequeno lojista, aquele empresário à moda antiga, por onde ele começa? Olha, primeiro que ele precisa se planejar, não adianta ele sair correndo para fazer, porque ele vai dar com os burros na água, né? O que ele precisa primeiro é um planejamento e se eu fosse ele, eu começaria com rede social, que é o mais simples da gente trabalhar no momento, né? Com uma boa página de Facebook, um bom perfil de Instagram, engajaria bastante as pessoas a irem para o WhatsApp e fazer um atendimento bacana via WhatsApp. E aí, depois que ele tivesse com isso fortalecido, aí sim eu criaria um e-commerce para venda. Porque o que vai mudar? Você vai fazer do seu Facebook e do seu Instagram uma vitrine virtual. E aí o fechamento da venda é que vai ser diferente. Você vai fazer, se você tiver em Facebook e Instagram, um fechamento meio analógico, né? E se você tiver num e-commerce, por exemplo, você vai poder fazer o fechamento na hora ali. Ou seja, no momento em que esse empresário está sofrendo com perda de receita, não tem uma reserva, de repente, para contratar um profissional especializado, a primeira saída, portanto, é manter uma página atualizada, bonitinha ali, de forma simples, mas bem movimentada nas redes sociais. Num segundo momento... Pode falar, Ana. Lembrando que ele pode fazer, tanto em Instagram quanto em Facebook, alguns anúncios. Então, ele consegue anunciar dentro dessas próprias plataformas e com isso, ele alcança um número maior de pessoas. E ele não precisa destacar uma verba exorbitante para isso, como ele destacaria se ele fosse fazer um site, por exemplo, um e-commerce. E aí essa página na rede social, com essa possibilidade de venda e divulgação por meio da própria plataforma, resolve o problema, portanto, de forma imediata. Num segundo momento, é importante planejar a contratação de um profissional especializado, alguém que possa ajudá-lo a manter, de repente, uma página de e-commerce, né, com a venda e todo esse processo de comercialização das suas mercadorias de forma completamente online, alguém que possa auxiliá-lo com tecnologia mobile. Isso é algo que já deve ser pensado para um segundo momento? Sim, é algo que já deve ser pensado até para que ele não gaste, que ele não extrapole a verba que ele já pensou para isso. Se você contrata um profissional, fica mais claro que ele tem os caminhos mais fáceis para chegar até seu objetivo, né? Lembrando que você precisa ter alguém dentro do seu time que trabalhe com isso e que fique voltado o tempo todo para isso. Não adianta você depositar todas as suas expectativas no profissional se você não tem um suporte dentro da empresa que conheça os produtos, que entenda do negócio. A gente tem passado por um momento, Ana, de grande ansiedade, grande preocupação a cada vez que são publicados aqueles decretos municipais, estaduais, enfim, alterando a configuração das atividades econômicas do município. Abre comércio, fecha comércio, e aí a cada momento em que esse comércio deve ser fechado, o empresário se desespera, aí o comércio volta à permissão de retomar o seu funcionamento, mas aí com uma série de restrições, né? Número mínimo de clientes que pode entrar na loja, a questão do distanciamento social, uso de máscara, descontaminação das mercadorias e dos espaços físicos a todo momento. Ou seja, todos esses fatores também acabam corroborando para a ideia para a tendência de que é necessário estar na internet. Ou seja, vender, mesmo com a autorização do funcionamento do comércio físico, vender presencialmente ainda vai ter muitas restrições num médio prazo. Sim, e também, Lidiane, eu acredito que o comportamento do consumidor vai mudar muito. A partir do momento que você se acostuma a comprar alguma coisa online, por exemplo, e isso chegar na sua casa, talvez você diminua a vontade de quando tudo estiver no novo normal, que a gente chama, que a gente não sabe quando vai acontecer,
Você pensa assim, puxa, eu vou descer no centro da cidade, vou encontrar lugar para parar só para buscar, por exemplo, não sei, uma coisa pequena, você vai acabar pedindo online. Então, o comportamento do consumidor, ele vai mudar. Então, a gente precisa plantar, para quem ainda não está, né, precisa plantar essa sementinha. E outra, a gente também não sabe quando voltaremos ao normal, o real oficial, né? A gente fala que não voltaremos ao normal, teremos um novo normal aí na frente. Bom, nós estamos conversando por telefone aqui no programa Espaço Aberto para TV e Rádio Câmara Bauru com a Ana Carolina de Oliveira Pacheco. Ela é docente da área de Gestão e Negócios do SENAC em Bauru. A gente sabe que, além de todos esses efeitos da crise sanitária, um outro cenário que se impõe, agravado aí por conta desse momento econômico, é a necessidade de fazer economia, seja na sua relação, no seu trato com os fornecedores, com os clientes, com o seu quadro de pessoal, enfim. O que você orienta para esse empreendedor, para esse empresário, Ana, com relação à gestão de recursos nesse momento? Olha, ele precisa fazer um levantamento de tudo que ele está gastando, como é que está isso, e se organizar melhor, ver o que ele pode renegociar, o que ele pode cortar, na verdade, porque é um momento que a gente precisamos realmente fazer economia. Como é que ele pode se juntar, pensando em economia criativa, né? Com quem que ele pode se juntar para otimizar a venda, para que ele ganhe também, para que ele tenha mais receita, né? Quando você fala com quem ele pode se juntar, a gente tem um conceito que vem se aprimorando e que vem sendo largamente utilizado pelas pessoas, que é o marketplace. Muita gente usa, mas não conhece o nome, né? Como é que funciona isso para o empresário? Marketplaces, eles são, na verdade, quando a gente se junta com grandes redes. Amazon, Casas Bahia, Magazine Luiza, você abre a sua loja dentro do portal deles de comercialização. Então você começa a trabalhar usando a ferramenta deles. É muito interessante porque você acaba usando a divulgação deles e você está sob o guarda-chuva do nome de Magazine Luiza, Casas Bahia, entre outros. Mas é óbvio que para isso você paga algumas taxas, né? No caso da Amazon, por exemplo, você paga uma mensalidade e aí você paga uma porcentagem, uma comissão sobre o que você vende. No Magazine Luiza também existe uma comissão que você paga para utilizar a estrutura de venda online deles. Ana, então acaba sendo uma possibilidade interessante para quem não tem uma reserva para esse investimento, que nós já comentamos aqui ao longo da entrevista, mas ao mesmo tempo ele fica refém dessa porcentagem. De qualquer forma, num primeiro momento acaba sendo uma saída. Sim, no primeiro momento acaba sendo uma saída, mas lembrando que quando você se associa ao Magazine Luiza, por exemplo, esses grandes nomes, você está pronto para vender para todo o Brasil. Então, aí você precisa pensar com cuidado se você tem logística de entrega. Porque talvez você esteja pensando em fazer delivery, por exemplo, em Bauru, e de repente você vende para alguém do Tocantins e você precisa ir até o correio, se deslocar. Tudo bem que a pessoa vai arcar com essa despesa, né? Com essa taxa, mas como é que você está pensando nos seus custos com relação à embalagem, ao deslocamento seu até o correio? Se você não está habituado, é uma coisa que você precisa estudar para ver se você pode utilizar essa ferramenta. Ou seja, tem que se preparar para esse fluxo de vendas também. Tem que se preparar para esse fluxo de vendas, exatamente. Ana, só para a gente finalizar, existe uma conduta que é muito valorosa para o cliente, inclusive na internet, que é a questão do atendimento. Como é que você observa o atendimento que as empresas, sejam as de porte maior, as de menor porte, as que estão já há bastante tempo no mercado digital, como é esse atendimento prestado ao consumidor? Ainda existe muitas falhas ou ele vem se aprimorando cada vez mais? Olha, Lígia, eu vou falar para você como cliente, tá? Eu ainda percebo muitas falhas. O que são falhas no atendimento digital? Você ficar esperando
ou você não saber qual caminho seguir. Você quer comprar alguma coisa, você passa lá, você vê vários canais vários números de WhatsApp, por exemplo, e você anota um, começa a falar, aí a pessoa te esquece. Você precisa ter cuidado. Se eu estou te acionando de maneira digital, é a mesma coisa que se eu entrar na sua loja, eu quero ser atendido naquele momento. Eu não quero ficar esperando, não quero que você fique me passando de pessoa para pessoa. A tecnologia, ela serve para juntar as pessoas e não para distanciar. Então, a gente não pode ver o atendimento digital como alguma coisa fria. A gente precisa humanizar isso e pensar no cuidado com o cliente que está do outro lado. Humanização, acho que é a palavra de ordem, inclusive na área econômica, nas atividades comerciais, né, Ana? Isso, humanização. Você não pode deixar que, tudo bem, eu estou conversando com uma máquina, mas por trás da outra máquina lá, ela existe uma pessoa que está me atendendo com todo cuidado. Ana Carolina de Oliveira Pacheco, docente da área de Gestão e Negócios do Senac Bauru e nossa convidada hoje por telefone aqui no programa Espaço Aberto para TV e Rádio Câmara Bauru. Ana, mais uma vez, obrigada aí, viu, por todos os seus esclarecimentos. Imagina, Lidiane, obrigada. Mais uma vez, obrigada pelo convite. Espero ter ajudado os empresários. Foi ótimo, obrigada mais uma vez. Um ótimo dia. Ótimo dia para você também. E a gente aproveita para agradecer a sua companhia e até a próxima.